vocês que os slides do contrato pedagógico vão ser disponibilizados para vocês depois ali no Classroom, na aba Atividades, vai aparecer lá o tópico Slides do contrato pedagógico. O vídeo do contrato pedagógico está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês também ali no Classroom, na barra Atividades. Vai aparecer depois ali, né, o tópico gravação do vídeo contrato pedagógico, que vai ser colocado. Os slides de aula, gravação de aula, tudo vai ser disponibilizado para vocês. Ronei levantou a mão aqui. Pode falar, Ronei. Na verdade, tinha um pessoal ali no grupo dizendo que o senhor não estava aceitando, mas agora eu vi ali que tem um certo problema, porque eles estão falando que é com uma outra professora, então tá uma confusão, mas eu vou criar um outro grupo só para nós aqui. Tá, é isso mesmo, porque, que nem eu te falei, né, o pessoal que estava na outra turma, né, foram designados para outro professor, então mudou, tá? Quem é da filial 6, né, ainda continua comigo, mas veio para a nossa turma aqui, o pessoal da filial 9, né? Então, por isso que é importante aí criar um outro grupo, né? Tá, não, perfeito. É que eu ia só avisar que não tava, o senhor não estava autorizando, mas na verdade é outro professor que eles estão. Sim, sim. Mas eu vou fazer isso. Muito obrigado, Ronei. O pessoal aqui da turma que está começando agora, todos receberam convite por e-mail, né? Luana Aguirre conectando agora. Boa noite, Luana. Então, pessoal, vamos começar a apresentação da nossa disciplina, o contrato pedagógico. Diversas questões aqui vão ser tratadas, né, durante o contrato pedagógico. Fiquem muito atentos, né, anotem algumas situações aí importantes, mas é claro, né, como eu falei para vocês, os slides, essa gravação também vai ser disponibilizada para vocês posteriormente ali no Classroom, tá? Então, deixa eu fazer uma breve colocação aqui, né, me apresentando. Eu fiz um vídeo me apresentando, né? Coloquei ele no Classroom para vocês assistirem. Também pedi para vocês fazerem uma e compartilhar comigo, né? Mas, rapidamente aqui me apresentando, para quem não viu o vídeo, eu sou o professor Luciano Silveira. Eu tenho uma graduação em administração pelo Unilassalle Canoas. Depois também fiz uma pós-graduação lá na UBRA, em Canoas, na área de gestão, engenharia de produção e serviços. E, posteriormente, fiz uma pós-graduação no Senac São Paulo, Santo Amaro, uma pós-graduação em docência do ensino superior. Tá? Então, basicamente, aí, são essas informações. Eu trabalho com o curso de administração, eu trabalho com o curso de RH, dou todas as disciplinas, né, do segundo ciclo, tanto de administração quanto de RH, e trabalho com todas as disciplinas do primeiro ciclo. Contabilidade, uma disciplina ou outra, marketing também, uma ou outra disciplina, logística também, uma ou outra, né? Muito raro, assim, trabalhar com esses cursos. Eu trabalho mais continuamente, são com os cursos de administração e de recursos humanos, tá? Material da nossa disciplina, onde é que a gente encontra? Todo mundo aqui é do segundo ciclo, né? Já deve saber, né? Mas é importante a gente retomar, né, essa questão aí. Síria conectando agora, boa noite. O material do curso de vocês está no Moodle, né? No ead.qi.edu.br. A cada nova disciplina que abre, que vocês estão matriculados, que vão cursar, o material fica acessível para vocês lá. Então, acessando o Moodle, né, você já tem acesso ao material da matemática financeira, né? Apostila, guia do aluno, plano de ensino, outros materiais complementares, as atividades avaliativas da N1, todas vão estar aparecendo ali para vocês, tá? Como que a gente acessa? Digita o endereço do Moodle aí no navegador, ead.qi.edu.br, dá um enter, vai abrir a página, tá? Essa é a nossa página de acesso do Moodle. Temos aí, né, que digitar o usuário, a senha, clicar em acessar, ele vai conectar e vai mostrar o nome do usuário de vocês no canto superior direito. Aí vocês já estão conectados, tá? Claro, vocês vão escolher ali o curso, né? Vão escolher a disciplina de matemática financeira e vão ter acesso a esse material, tá? A coisa mais importante, né, para hoje é pegar o guia do aluno, né? A coisa mais importante hoje é esse material, né? Guia do aluno. Por quê? No guia do aluno tem a data das avaliativas da N1. Então, essas datas, né? Ela tem uma data para começar, uma data para terminar, e na data que termina tem um horário que encerra. São 2 avaliativas nessa disciplina, tá? Valendo 2 pontos cada uma.
essa disciplina, tanto matemática financeira como gestão da qualidade, elas têm a carga horária, né, menor que as outras disciplinas do segundo ciclo, né? Da mesma forma, quando vocês fizeram lá o primeiro ciclo, né, tinha aquelas disciplinas com carga horária maior e tinha o ASM, Planejamento Estratégico, que era uma carga horária menor, né? No segundo ciclo tem essas disciplinas com carga horária menor, é a matemática financeira e a gestão da qualidade, tá? Então, matemática financeira acontece aí em 3 semanas, na terceira semana é a prova, então na primeira e na segunda semana nós temos aí a atividade avaliativa 1 e 2 para fazer lá no Moodle. E as datas estão no guia do aluno, tá? Então, fundamental, até mais importante do que fazer o download do guia do aluno, né? É anotar as datas que estão lá, tá? Abrir e anotar as datas. Nath L conectando agora, boa noite. Então, ó, cliquem lá, peguem um caderninho, uma folha, anotem. Atividade avaliativa 1 da N1, valendo 2 pontos, inicia tal data, termina em tal data, em tal horário. Anota o que está lá no guia do aluno. Olha lá no guia do aluno também, atividade avaliativa 2 da N1. Anota a data que começa, anota a data que termina e o horário que encerra, tá? Peço que façam isso porque muitos alunos acabam esquecendo, né? Se perde uma, perde outra, e nessa, né? Se perder uma delas, perde 2 pontos já, porque são apenas 2 e vale 2 pontos cada uma, tá? Fiquem atentos em relação a isso. Nosso calendário de aulas. Aqui vamos falar do calendário, prova, trabalho disciplinar, né? O formato das aulas e como é que vai dar a presença, né, em cada aula, né? Uma pergunta aí que uma colega fez antes da gente começar o contrato pedagógico. Então, vamos falar da presença, né? Hoje, dia 24/11, a gente está tendo a primeira aula. Como é que vocês vão receber presença, né? Tem uma extensão instalada aqui no meu Google Meet. Então, quando vocês acessam a aula ao vivo aqui, ele já captura o nome de cada um de vocês e coloca o horário que cada um conectou. Então, vou pegar o exemplo aqui do Anderson. Digamos que o Anderson conectou às 19h03. O Google Meet já pegou o nome dele, pegou o horário que ele conectou e tá ali, né? Acompanhando ali a conexão do Anderson. Se o Anderson desconectar às 22 horas, né? Ele vai anotar lá, né, na tabelinha lá o nome do Anderson, desconectou às 22 horas, então ficou conectado, né? 2 horas e 57 minutos do total de 3 horas de aula. Então, por aqui eu vou verificar a presença de vocês. Também vou verificar a presença de vocês, né? Tem que participar da aula ao vivo e tem que fazer as atividades no Classroom, né? Então, lá no Classroom também, né? Vocês têm um usuário, né, de vocês, conectaram, aceitaram o convite, fazem parte da turma. Então, todas as atividades atribuídas a vocês no Classroom aparecem lá com status de atribuída. Enquanto ela estiver no prazo de entrega, ela aparece atribuída. Passou do prazo de entrega, do lado do nome de vocês e da atividade que está lá para ser feita, vai aparecer pendente, porque já passou do prazo. Quando vocês fizerem a atividade dentro do prazo, vai aparecer o nome de vocês, a atividade e que a atividade foi devolvida, foi feita, entregue por vocês, tá? A atividade foi feita depois do prazo, vai aparecer o nome de vocês, vai aparecer devolvido e vai aparecer devolvido depois do prazo, tá? Então, são os dois elementos aí que em cada aula, né, fazem parte do nosso processo de aula, das 19 às 22 horas. Primeira parte, né, a aula ao vivo, temos o intervalo, depois do intervalo tem atividades no Classroom, a gente permanece ao vivo até as 22 horas, com atividades no Classroom pós-intervalo. A gente vai acompanhando aqui, posta a primeira atividade, vocês fazem a primeira atividade, quando a maioria tiver respondido a primeira atividade, eu vou postar a segunda atividade na sequência. Então agora, por exemplo, temos 37 conectados, digamos que a gente estivesse nessa fase agora, né, pós-intervalo, postei a primeira atividade. Quando ali próximo dos 30, né, 30 pessoas tiver feito, eu já vou postar a segunda atividade. Claro que aí vai ter um tempo, né, até que a maioria faça, vai ter um tempo, então, entre a primeira atividade e a segunda. Nesse meio tempo, a gente permanece aqui ao vivo sempre para tirar as dúvidas, perguntas que possam surgir em relação à realização das atividades, tá? Então, esse é o nosso formato de aula. Primeira parte, conteúdo, aula ao vivo no Google Meet. Intervalo de 15 minutos, retornamos, né? A gente não desconecta em nenhum momento da aula ao vivo. Retornamos após o intervalo, né? Eu apenas coloco no mudo, né? E congela a imagem. Pós 15 minutos de intervalo, voltamos, continuamos conectados aqui até as 22 horas, só que aí agora, né, com as atividades lá no Google Classroom, certo? Então, chamada, presença, eu verifico por aí. No entanto,
A partir das 9h30, mais ou menos, né, 21h30, um pouquinho além das 21h30, eu posto um formulário de chamada, tá? Então, eu não vou fazer a chamada por aquele formulário. Aquele formulário é para a conferência. Então, digamos que eu tenha na turma, né, duas pessoas que têm o mesmo primeiro nome, Ana, e aí elas têm os nomes do meio diferente, mas o último sobrenome é igual, é Silva também. E as duas põem o nickname aqui, Ana Silva. Aí eu vou ter que ir lá olhar, né? Se só uma tiver presente, vou ter que ir lá olhar naquele formulário de chamada, né, o nome que foi colocado lá, eu peço para colocar o nome completo, né? Justamente para poder fazer essas conferências, tá? Graciela Garcia. Graciela Garcia conectando agora. Boa noite, Graciela. Turma, o Ronei aí criou o link do grupo, né? De alunos aí, da nossa disciplina de matemática financeira, tá? Então, agradecemos muito ao Ronei, né? Já saiu na frente na corrida para alcançar os 10 pontos, né? Já começou com um aí. Peço então que todos os colegas, né, acessem esse link aí e entrem no grupo, tá? Vocês vão precisar participar do grupo para poder interagir ali, formar, né, duplas, trios, né? Para fazer o trabalho disciplinar. Já já a gente vai falar do trabalho disciplinar, e aí é interessante vocês estarem no grupo de alunos justamente por isso, tá? Poderem fazer essa formação aí e trocar, né? Socializar, trocar informações em grupo ali no WhatsApp, tá? Mas comunicação comigo vocês vão fazer pela aula ao vivo, pelo e-mail, né? Certo, gente? Franciele Melo conectando agora. Boa noite, Franciele. Muito bem, falamos da questão da chamada e falei do formulário de chamada que eu coloco lá mais para o final da aula, tá? Então aqui lá eu peço para vocês colocarem o e-mail e o nome completo conforme vocês fizeram a matrícula na QI, tá? Porque se eu olhar aqui um apelido, né, olhar nomes que de repente eu fique com dúvida, eu olho naquele formulário lá, tá? É isso aí, Ronei. O Ronei tá gripadão aí, mas tá na ativa aí, né? O Ronei sempre participativo aí, ajudando a turma. Legal, Ronei, valeu. Bom, pessoal, então, chamado ok, né? Começamos hoje, 24/11, com a aula 1. Alguém mandou um chat. Professor, pode repetir como funciona a chamada? Kevin Ferraz. Tava perdido, Kevin? Tá? Qualquer coisa que vocês também ficarem em dúvida, tá? Posteriormente, vocês podem assistir o vídeo do contrato pedagógico. Ele vai ser postado para vocês ali no Classroom, tá? Mas, respondendo ao Kevin, né? O Classroom aqui, né? O Classroom, na verdade, e o Google Meet, né? São duas ferramentas de atividades, né? O Google Meet é aula ao vivo. Ele captura o nome de vocês a hora que vocês entraram e a hora que vocês saíram aqui, né? E aí eu consigo ver quem é que estava presente. Quem ficou 15 minutos na aula não tem presença, né? Claro. Mas entrou às 19, saiu às 22 horas, participou de toda a aula ao vivo, né? Vai ficar a captura aqui, né? O horário que entrou, o horário que saiu, o tempo de permanência na conexão. Então veja a presença por essa lista. O Google Meet vai gerar uma planilha com os nomes de vocês, a hora que entrou, a hora que saiu e a hora que ficou, né? Quanto tempo ficou na conexão. Ah, se a conexão caiu, ele vai registrar também. Então, conectou às 19, a conexão caiu às 19h30, voltou da conexão que caiu às 19h35, ficou até às 21h05, aí caiu a conexão de novo, voltou às 21h10 e ficou até às 22h. Todo esse processo aí fica registrado aqui no Google Meet, ele gera uma planilha que depois eu faço, então, o registro das presenças de vocês. Além aqui do Google Meet, né, são feitas atividades no Classroom. Essas atividades são atividades de aula, né, que a gente faz na segunda parte da aula, depois do intervalo, e que vocês vão ficar ali com o registro, né? Se a atividade foi desenvolvida, foi entregue, e eu dou presença também, né? Por esse segundo momento. Então tem que participar da aula ao vivo e tem que fazer as atividades no Classroom, e os registros, os nomes de vocês, da realização das atividades, ficam todos registrados no sistema, e depois eu vou lá, abro a chamada e registro a presença. Mesmo assim, lá pelo final, 21h30, eu posto um formulário de chamada, para vocês colocarem o e-mail de vocês, colocarem o nome completo, tá? E aí se eu tiver alguma dúvida aqui com relação ao nome, né, que vocês colocaram aqui no Google Meet, eu uso aquele formulário lá para conferir o nome completo, tá? Conforme está na matrícula de vocês, tá? Eventualmente, não, acho que não é o caso aqui da turma de vocês, né? Tem turmas aí que tem alunos que usam
um nickname que não é o nome pessoal, né? Às vezes alunos que usam só o primeiro nome, aí tem mais de um aluno só com dois, três alunos com aquele primeiro nome também, né? Então eu uso esse formulário por isso, tá? Não sei se te respondi aí, Kevin, mas é isso aí, tá? Bruna conectando agora. Boa noite, Bruna. Bom, falamos da chamada, falamos do processo de aula, como é que vai ser cada aula, né? Primeira parte, né, conteúdo, intervalo, segunda parte, atividades no Classroom, a gente permanece ao vivo o tempo inteiro, das 19 às 22 horas. Hoje a gente tem o conteúdo da aula 1, depois do contrato pedagógico, a gente vai ver uma breve revisão, né, de regra de 3 simples, direta inversa, porcentagem, depois a gente vai entrar em operações comerciais para preço de venda com lucro e prejuízo, a gente vai ver juro simples, juro composto, né? Esse é o conteúdo básico aí da nossa aula 1, tá? Aula 2 e 3 na quinta-feira que vem, a gente entra em aumentos de descontos sucessivos, já entra em renda financeira, permanecemos em rendas financeiras, né, lá no dia 1 do 12, né, já entramos ali em sistema de amortização SAC, e no dia 3 do 12, sistema de amortização Price, tá? Então, são esses conteúdos que a gente vai ver aí em cada aula. Sendo que, em todas as aulas, tá, até lá o dia 3 do 12, é essa dinâmica, né? Primeira parte, conteúdo, intervalo, segunda parte, atividades no Classroom, que a gente vai fazer até as 22 horas. A única exceção é o dia 8 do 12. Dia 8 do 12 não tem aula, né? Tem prova, né? A prova final da N2, tá? Mas vamos falar primeiro aqui do dia 3 do 12. Dia 3 do 12 encerra o conteúdo e é a data limite para a entrega do trabalho disciplinar, tá? Então, o trabalho disciplinar é para entregar até o dia 3 do 12. Então, dá para entregar antes? Dá, com certeza. É até o ideal que faça assim, né? Entregue antes, tá? O trabalho disciplinar vale 5 pontos na N1 e ele é feito no Classroom, tá? Então, vai aparecer para vocês aí na aba Atividades e também no mural, né? No mural aparece que nem uma timeline, né? Postar agora vai aparecer agora ali, depois vai entrando postagens novas, né? Na barra Atividades, no Classroom, vai aparecer organizado por tópicos. Então, quando eu postar o trabalho disciplinar, vai aparecer o tópico para vocês ali na barra Atividades do Classroom, chamado Trabalho Disciplinar, tá? Inclusive, eu já vou postar o trabalho disciplinar para vocês agora, né? Vocês poderem já visualizar ele, né? E a gente já poder conversar sobre alguns pontos aí a respeito do trabalho disciplinar, tá? Bom, então ele é feito no Classroom. Vocês vão ali agora, então, na barra Atividades do Classroom, vão clicar lá no trabalho disciplinar e vocês vão ver que tem um arquivo ali, né? Um arquivo no formato Google Documentos. Clicando nesse arquivo, ele é totalmente editável. Cada aluno tem o seu arquivo do trabalho disciplinar. Então, vocês não precisam baixar o trabalho, não precisam anexar nada. É só abrir ele e editar o trabalho. Primeira coisa, né? No cabeçalho, colocar o seu nome, o nome do professor, colocar a data, tá, de entrega do trabalho. Pode colocar a data limite 3 do 12, mesmo que vai entregar antes, tá? Tem ali a descrição do trabalho, o formato do trabalho, os critérios de avaliação, enfim, tá? Prazo de entrega a gente já conversou, até 3 do 12. E tem 4 questões de cálculo no trabalho disciplinar, tá? Inclusive já tem ali a fórmula que vocês vão utilizar para fazer cada um dos cálculos, tá? Claro que aí, né, no transcorrer das aulas vocês vão aprender como fazer cada cálculo. O trabalho disciplinar pode ser feito em dupla? Pode. Pode fazer em trio? Pode. Pode fazer em grupo? Pode, até 5. Pode. Mas a entrega é individual. Fiz em dupla, mas eu vou fazer a minha entrega. Eu e meu colega da minha dupla, cada um deles vai fazer a sua entrega. Ou seja, vai entrar no Classroom com seu login, né? Vai entrar em trabalho disciplinar, vai colocar seu nome, nome do professor, data, vai colocar aqui as suas respostas, né, dessas 4 questões de cálculo. Depois de pronto o trabalho, vai clicar em enviar, né, ou vai marcar lá como concluído, marcar como entregue. Aí eu vou receber o trabalho, vou verificar o desenvolvimento, as respostas, vou atribuir a nota e vou clicar em devolver. Quando eu clicar em devolver, vocês vão receber lá trabalho disciplinar devolvido, significando o quê? Eu fiz a correção e já atribuí a nota. Vocês podem entrar ali, né, ver trabalho, né? Vai abrir a página do trabalho e vai aparecer já a nota de vocês quando eu tiver devolvido, tá?
Então, quando aparecer devolvido, é que eu corrigi e atribuí nota e já entreguei de volta para vocês, tá? A única situação que vocês podem receber o trabalho devolvido sem nota é se ele vier em branco, não tiver sido feito, aí eu devolvo ali de volta para vocês fazerem o trabalho, né? Porque às vezes acontece de alguém clicar em, né, concluído, né? Marcar como entregar lá, entregar, e não tinha concluído ainda, tá? Então só cliquem lá em entregar quando tiverem terminado, tá, o trabalho. 5 pontos na N1. É no Classroom, não precisa, né, fazer no Word, não precisa fazer download, né? É tudo aqui online dentro do Classroom mesmo, tá? É editável, né? Ninguém precisa se preocupar em relação a isso, em relação a não tenho o Word instalado no meu computador, não tenho o Word no meu celular, não precisa, né? Já está aqui em formato Google Docs, formato do Google Classroom, fazem tudo aqui dentro mesmo. Professor, Sim, qual página do Classroom está o trabalho? está na página da turma. Aquela que eu mandei o convite, vocês aceitaram para acessar a turma. Ah, tá, apareceu para mim. Valeu. Isso, eu mandei um convite, né? Com o link Sim, da sim. turma no Classroom. É Sim, essa apareceu. turma, né? Essa é a Sim, nossa sim. turma, vai até o dia 8/12, né? Tudo é postado ali, tá? Você tem que acompanhar o Classroom, inclusive, né? Para pegar o link da aula ao vivo, né? A aula ao vivo começa sempre às 19 horas. Então, a primeira coisa, né, no dia da aula é acessar a turma no Classroom. Né? A primeira postagem que vai aparecer no mural é meu boa noite e o link da aula ao vivo. Tá? Já clica ali, já assiste a aula ao vivo. Então, o trabalho disciplinar também, né? Atividades, materiais, né, de aula vão ser postados aí no Classroom. Então, sempre fiquem muito atentos, tá? Ok. Ok, valeu. Então, já sabemos, né, de onde vem os 9 pontos da N1. São 4 pontos das avaliativas lá no Moodle. São 2 avaliativas, 2 pontos cada uma. E 5 pontos do trabalho disciplinar, 9 pontos. Inclusive, né, relembro aqui que você tem que olhar no guia do aluno as datas das avaliativas no Moodle, né, para não perder esses 4 pontos. Trabalho disciplinar tem um tempinho ainda, né, lá para o dia 3/12, né, conforme a gente for desenvolvendo as aulas, vocês já vão ter condições de fazer e conseguem entregar até antes do dia 3/12, tá? Mas podem fazer em dupla, pode fazer em trio, mas a entrega é individual. Pessoal, em relação ao trabalho disciplinar, ficou tudo compreendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim. Tudo certo. Não, acredito que tá tudo tranquilo. Tá. Tranquilo. Legal. Cássia mandou no chat aí tudo certo. Muito bem. Ok, gente. Quando tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, gente, vocês podem aí a qualquer momento interromper, né? Habilitando o microfone para fazer pergunta ao vivo ou mandar pergunta, dúvida pelo chat também, né? Às vezes o chat demora um pouquinho mais até eu ver que tem uma mensagem ali. Se fizerem ao vivo, eu vejo na hora aí a pergunta, a dúvida de vocês, tá? A Raquel mandou ali tudo certo no chat. Tudo bem. Então falamos do calendário, falamos lá das atividades avaliativas no Moodle, falamos do trabalho disciplinar, já está disponível, o trabalho disciplinar já está aparecendo para vocês no mural e ali na barra atividades, né? No tópico trabalho disciplinar. Falta falar agora da prova final, né? Franciele conectando agora. Boa noite, Franciele. Isso, Taine. Vamos ter aí, na verdade, são 4 aulas, né? Tá? Sendo que são 2 semanas, né? Na primeira semana, que agora são 2 aulas, terça e quinta, 24 e 26. Na próxima semana, mais 2 aulas, dia 1 e dia 3, terça e quinta. E depois, na terceira semana, a prova dia 8/12, tá, Tailine? Então são 2 semanas de aula e na terceira semana, prova, tá? Então vamos falar da prova agora. A prova é lá no dia 8/12. Como eu falei para vocês, nesse dia não tem aula, é a prova, né? Então, como é que vai funcionar? Lá no dia 8/12, vocês vão acessar o Classroom às 19 horas.
vai estar postado para vocês ali no Classroom as instruções de prova e o código senha da prova. Vocês vão ler essas instruções no Classroom e vão pegar esse código senha de prova. E aí vão acessar um Moodle. Abaixo da atividade avaliativa 1 e avaliativa 2 lá no Moodle, vai aparecer a tarefa avaliativa final, a prova da N2. Vocês vão clicar ali e vão inserir, né, essa senha, código de prova. Tá? Vão ter acesso à prova, vão ser 10 questões objetivas, vai ter teoria, vai ter cálculo, e aí após o tempo de prova, né, após ter realizado a prova, vocês vão clicar lá em enviar, ela já vai atualizar e vai dar a nota da prova para vocês. São 9 pontos na N2. Então percebemos o quê? N1, 4 pontos das avaliativas no Moodle, 5 pontos de trabalho disciplinar no Classroom, são 9. Na prova também, na N2 também é 9. De onde vem esse ponto aí que falta, né, para fechar N1 e fechar N2? Vem da participação de vocês na nossa aula ao vivo e da realização das atividades de aula ali no Classroom. Como falei para vocês, depois da parte ao vivo da aula, pós-intervalo tem atividades no Classroom e a realização dessas atividades, então, é parte componente desse ponto de participação para fechar os 10 pontos, tanto da N1 quanto da N2, tá? Mensagens no chat aqui. Tailine. Ok. Seriam 2 aulas e a 3 já é a prova, pensando que era aula no sábado. Ah, é verdade, né? O pessoal do sábado tem isso, né? O pessoal do sábado tem sábado integral, né? Então, para eles é realmente, né, 2 aulas, é 2 sábados, no terceiro sábado prova. Né? Mas nós aí, durante a semana, temos essa facilidade, né? Tem esse intervalinho aí entre uma aula e outra, né? Legal, Tailine. Muito bem. Falamos do calendário, trabalho, prova, participação nas aulas, realização das atividades no Classroom, que vale, então, a participação, então, aquele um ponto de participação, tá? Vamos adiante aqui no nosso contrato pedagógico. O que nós vamos estudar nessa nossa disciplina de matemática financeira? Na parte de introdução, como a gente falou, né? A gente vai fazer uma revisãozinha ali de algumas coisas básicas, né? Porcentagem, regra de 3, né? Regra de 3 simples, direta e inversa, as operações comerciais com lucro e prejuízo. Depois a gente vê juros simples e compostos, isso ainda na aula de hoje, né? Na próxima aula, aumentos e descontos sucessivos, e já entramos na renda financeira. Uma das rendas financeiras, né? Depois lá, na outra semana, né, a gente vê rendas financeiras também, tá? Na quinta-feira lá da outra semana ainda, a gente vê o final ali das rendas financeiras e na última aula a amortização, tá? Então são esses conteúdos que a gente vai ver de acordo com o nosso calendário, tá? O calendário a gente acabou de ver ele agora aqui, né? Não se preocupem, tá, gente? Calendário aí, toda essa apresentação do contrato pedagógico, né? Tá tudo sendo gravado e as duas coisas são disponibilizadas para vocês depois, tá? Tanto os slides quanto a própria gravação. Reforço sempre, né? Todo momento eu estou reforçando aí sobre as avaliativas no guia do aluno, tá? Por que eu falo tanto, repito tanto isso, gente? Porque é impressionante, mas tem muito aluno que perde as avaliativas no Moodle. Às vezes perde uma, às vezes perde as duas, e se não faz o trabalho disciplinar, a chance de reprovar é muito grande, tá? Então, não é difícil, né? Ficar com uma boa nota na N1, é só não perder os prazos, tá? Então, onde estão os prazos da avaliativa 1 e avaliativa 2 da N1 no Moodle? Estão no guia do aluno. Então, repito, né? É essencial, é fundamental que hoje, agora, né? Quem não fez ainda, clica ali no guia do aluno, né? O guia do aluno está lá no Moodle, mas também disponibilizei no mural ali do Classroom ou na aba atividades, né? Vocês têm o guia do aluno ali e anotem as datas, tá? Data que começa, data que termina, o horário que fecha cada uma das avaliativas, para não perder o prazo e não ficar sem nota, tá? A Raquel colocou aí que sempre acaba esquecendo. Então é importante eu estar lembrando aqui, né, Raquel? Não estou errado, né? Não estou errado de ficar relembrando. Então tá, Raquel. A Raquel confirmou aí a minha teoria, viu? De eu ficar relembrando vocês toda hora. Tailine mandou uma pergunta. Dificuldade com matemática.
antes de chegar o dia da prova, irá fazer uma revisão geral. A gente sempre tem, né? Eu vou fazer atividades de revisão, tá? Vai ter uma atividade de revisão. No último dia, no dia 6, a gente vê o sistema de amortização SAC, tá? É um sistema de amortização simples, né? É curto, né? A gente vai ver esse conteúdo, vai fazer ali uma ou duas atividades no Classroom sobre o sistema de amortização SAC, e aí as demais atividades lá desse dia, né, da última aula, dia 6, tá? Antes da prova, vão ser atividades de revisão. Então, quanto a isso, a gente vai ter atividade de revisão sem timeline, sem problema, tá? O Luiz, inclusive, já fez a primeira avaliativa. É isso aí, Luiz. Né? Quem é bom na matemática, né? Já lembra aí do juro simples, juro composto aí, às vezes no ensino médio, né? Já tem esse conteúdo, né? Já tem condições de fazer lá sem problema algum, né? Espero que tenha tirado uma boa nota, Luiz. Muito bem. Então, gente, anotem, por favor. Fico bem preocupado lá quando eu olho lá que alguém não fez uma delas, né? Das avaliativas, porque aí fico pensando, será que vai lembrar de entregar o trabalho disciplinar? Porque se esquecer o trabalho disciplinar também, aí fica difícil, né? Aí a chance de reprovar, né? Luiz levantou a mão aqui. Pode falar, Luiz. Não levantei. Não levantou? Apareceu aqui teu nome e mãozinha levantada ali. De repente clicou por engano ali. Tem um ícone ali, né? Levantar mão. Pode ter sido isso. Tranquilo, Luiz. Muito bem, relembramos do Guia do Aluno, tá? O Guia do Aluno tá no Moodle, o Guia do Aluno tá aqui no Classroom, tá? Vocês podem acessar ali o Classroom, a barra atividades do Classroom, procurem o tópico ali, Guia do Aluno, né? Inclusive, além do Guia do Aluno, coloquei a apostila, plano de ensino, né? Também aqui para facilitar o acesso de vocês, tá? Então, vamos lá. Processo de estudo, né? Como é que a gente vai estudar? Então, rapidamente, né? Retomando aquilo que a gente tinha falado antes. Primeira parte da aula, construção da base teórica, com aula ao vivo no Google Meet. Segunda parte da aula, atividades de fixação, exercícios no Classroom. Entre a parte teórica e a parte prática das atividades no Classroom, a gente tem um intervalo de 15 minutos, né, da nossa aula, tá? Hoje o intervalo vai ser um pouquinho mais tarde, né, por causa do contrato pedagógico, mas normalmente o nosso intervalo, né, é 8h45 até as 9 horas, tá? Então, esse é o processo de cada aula, né? A forma como a gente vai estudar. O próprio processo avaliativo também é uma forma de estudar, né? Então, eu explico isso para vocês, porque às vezes a gente pode imaginar, né? Puxa, tem as avaliativas da N1, tem o trabalho, tem a prova, né? Eu preciso dessa nota para passar, mas o objetivo central do processo avaliativo, né? A gente sabe que tem a importância da nota, da média, enfim, isso é fato, mas a importância principal do processo avaliativo é proporcionar mais um momento de reflexão sobre o conteúdo da disciplina, mais um momento de estudo, porque é óbvio e certo, né, quando a gente tem um processo avaliativo, que a gente precisa ali ter algum tipo de preparo, estudar, ter contato com o conteúdo, pesquisar, reassistir as aulas gravadas, rever os slides de aula, pesquisar na apostila da disciplina para dar conta de fazer esses processos avaliativos. Então, o processo avaliativo, ele também é uma forma de estímulo ao estudo. Então, faz parte, o processo avaliativo faz parte do processo de estudo de vocês, tá? Então, N1, 2 avaliativas, 4 pontos no Moodle, né? Trabalho disciplinar, 5 pontos no Classroom, e a prova final, 9 pontos também no Moodle. Então, para nossa aprovação, o que a gente precisa? Média 6 e ter 75% de frequência. N1 mais N2 divididos por 2 vai dar nossa média. Então, se eu fiquei com 10 na N1, fiquei com 10 na N2, dá 20. Divido por 2, média final, 10. Tá? A gente precisa ter no mínimo 6. A frequência mínima, 75%. Então, o primeiro cálculo já da noite, né? Quantas aulas a gente tem? Dia 24, dia 26, dia 1, dia 13, dia 8 é a prova, né? Então, são 1, 2, 3, 4, 5. Façam aí 75% de 5, vocês já sabem aí, né, o total de frequência que deve ter, né? Então, nem vale a pena faltar, né? São poucas aulas, né? E o conteúdo de matemática, né, ele tende a ter alguns detalhes aí importantes, né? Que a gente não pode faltar e tem que estar atento, né? Àquilo que está sendo feito em cada aula, tá? Então, precisa ter média 6 e 75% de frequência, tá?
Verdade, Ronei, vai passar rápido a disciplina, né? Tanto essa quanto a gestão da qualidade, né? Tem aí 3 semanas nessa matéria, depois já muda para gestão da qualidade. A gente vai continuar juntos, né? É uma dobradinha sempre, né? Matemática e gestão da qualidade. E aí, com gestão da qualidade, a gente vai até. Deixa eu ver aqui nosso calendário. A turma de vocês é terça e quinta, né? A gente vai até o dia 24, véspera do Natal ali, né? Com a gestão da qualidade. E aí encerramos o ano, né? Depois a gente volta só em fevereiro, tá? Exatamente, não vai dar nem tempo de achar a matéria chata, enjoar da matéria, né? Rapidinho ela termina, já vem gestão da qualidade, também é rapidinha, são 3 semanas. A gente depois é final de ano, Natal, enfim, né? Depois volta só em fevereiro, né? Fevereiro é plano de negócios, né? Quem está no segundo ciclo aí e vai continuar, né? Não vai terminar agora nessas disciplinas, vai fazer plano de negócios em fevereiro. Né? Uma disciplina muito bacana, né? Plano de negócios. Eu sou suspeito, né? Gosto bastante do plano de negócios. Muito bem. Então, para aprovação, a gente já sabe, né? Aqui vocês já estão, né? No segundo ciclo do curso, já sabem isso, né? De cor e salteado, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Relembrar é viver. O procedimento de avaliação. Nessa tabela está bem bonitinho, né? Bem organizado, tudo aquilo que a gente falou sobre o processo avaliativo, tá? Composição das notas da N1, da N2, né? De uma forma bem organizada, tá? A última vai ser dia 22, pode ser a gestão da qualidade, que é a última semana, né? A terça-feira é dia 22 e a quinta-feira é 24. Então pode ser, tá? Pode ser que provável que seja que o pessoal programe as turmas aí para encerrar dia 22, aí dia 22 seria a prova de gestão da qualidade. Mas vamos esperar o pessoal montar o calendário e entregar para a gente, né? A princípio deve ser dia 22 mesmo, tá? Até porque 24 é véspera, né? Véspera do Natal, então é provável que o pessoal do EAD programe realmente para o dia 22 de dezembro. Então 22 de dezembro deve ser prova de gestão da qualidade, né? Pena a gente não estar presencial, né? E aí, né, para aprovar vocês, eu ia pedir panetone, né? Mas, como não está presencial, não vou poder fazer esse suborno aí. Tô triste agora. Muito bem. Isso, Tainá. Valeu. Bom, pessoal, então, em termos de processo avaliativo, tá? Essa tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês, ela está lá no nosso plano de ensino também, né? A última parte do plano de ensino mostra essa tabelinha aqui do processo avaliativo, tá? Ela está bem bonitinha aqui, direitinho, mostrando que a nossa N1, né? Os 10 pontos é composto de 4 pontos, de 2 avaliativas no Moodle, o trabalho disciplinar 5 pontos que é feito no Classroom, como a gente combinou, e 1 ponto aí de participação, né? Nas aulas ao vivo e realização das atividades no Classroom. A N2, 9 pontos da prova, é o conteúdo, né, da nossa apostila, aula 1 a 6, tá? Mais 1 ponto de participação e realização das atividades no Classroom, certo? Substituição, não quero ninguém em substituição, não quero nem ouvir falar, né? Todo mundo aprovado aí, né? É isso que a gente quer, quero todo mundo, se possível, com média final 10, né? Esse é o nosso contrato, hein? Estamos fazendo um contrato pedagógico, quero ver aí uma média bem alta da turma, tá? Combinado, gente? Depois aí, quem não ficar com média alta, aí, se em fevereiro voltar às aulas presenciais, aí eu anoto o nome de quem não ficou com a média alta, né? Vou levar um saco de milho, vou colocar atrás da porta da sala e quem não ficou com a média alta em matemática e gestão da qualidade, eu vou colocar de joelho lá, de castigo no milho, né? Essa é das antigas, né? Esse é o pessoal que... Ô, senhor, depois de RH pode vir qualquer um. Pode vir qualquer matéria que a gente está levando de boa. né? Tem algumas disciplinas que são mais difíceis, outras são mais fáceis, né? Mas agora essas aí de matemática, né? Mesmo quem tem medo da matemática, a matemática financeira é tranquilo, tá? É só seguir o passo a passo, os detalhes que a gente vai colocar. E gestão da qualidade também é tranquilo, né? E eu, pelo menos, sou suspeito lá em plano de negócios, né? Em fevereiro, eu acho a melhor matéria do curso aí, eu acho o plano de negócios, tá? Ângela, muito medo de matemática? Não, Ângela, calma, tudo dará certo. Tudo dará certo. Nós chegaremos ao final juntos e vitoriosos. Anderson.
Nem me fala. Tranquilo, gente, vai dar tudo certo, tá? Vamos manter o pensamento sempre positivo aí para alcançar os melhores resultados, né? Metade do caminho é acreditar que vai dar certo, outra metade é estudar, né? Não, não, Raquel, vai dar certo, sem medo. Muito bem, gente. Vou agora falar para vocês da parte do contrato pedagógico que se relaciona ali ao nosso Classroom, tá? Quando a gente acessa o Classroom, a primeira página que aparece é a página do mural, né? Aparece ali selecionado o mural e vai aparecer, né, nesse formato aqui para vocês, como está na tela, e vai aparecer ali as postagens, né? Sempre no topo do mural aparece a postagem mais recente. É como se fosse uma timeline de uma rede social, né? Então, no topo da nossa rede social, seja qual for, sempre aparece a postagem mais recente, tá? Então, abaixo dessa postagem, tem postagens anteriores. A gente precisa usar ali o scroll do mouse, quem está no computador, ou o touch do celular, para arrastar a página, né? E ver as postagens anteriores, tá? Hoje, por exemplo, para vocês poderem acessar essa aula ao vivo, né? Vocês devem ter acessado aí o Classroom, tinha ali o meu boa noite, o link da aula. Era a primeira postagem da noite. Para poder, então, acessar essa aula ao vivo. Todas as aulas será dessa forma, né? Às 19 horas vai estar ali meu boa noite e o link, tá? E tudo aquilo que é postado na turma de vocês vai aparecer no mural em ordem cronológica, tá? Inclusive as atividades, como eu falei para vocês, a segunda parte da aula, depois do intervalo, é atividades do conteúdo da aula do dia, né? Daquela noite, melhor dizendo. Então vai aparecer ali em ordem cronológica no mural as atividades, tá? Atividade 1, 2, 3, 4, em sequência. Claro, né? Como eu falei para vocês, depois ali do intervalo eu posto a primeira atividade, e aí fico acompanhando, né? Tem 39 conectados, quando 40 conectados, quando tiver ali 30, 35 tiverem feito, a maioria tiver feito a primeira atividade que eu coloquei, eu vou lá e vou postar a segunda atividade. E aí, claro, vai ter esse intervalo entre as duas atividades, né? Que fica para dúvidas, perguntas, dificuldades, né? Na hora de realizar a atividade, tá? Importante aqui lembrar o seguinte: quem faz pelo computador, né? Vai abrir a atividade, vai clicar no formulário da atividade, vai resolver, vai selecionar a alternativa e vai enviar. Tem que resolver a atividade, tem que fazer o cálculo, tem que estudar, anotar no caderno, enfim, fazer o processo de estudo, clicar na alternativa e enviar. Quem faz pelo computador, ele automaticamente, ao fazer o envio, já vai marcar essa atividade como concluída, né? Quem faz pelo celular, enviou o formulário, às vezes tem que entrar na atividade de novo, né? Clicar em enviar atividade, e tem uma setinha que aparece em arrastar para cima, aí vai aparecer a caixinha entregar ou marcar como concluída, né? Tem que clicar naquela caixinha para ela devolver a atividade, entregar a atividade e aparecer o nome de vocês do lado atividade entregue, tá? Como é que vocês podem, né, verificar se as atividades que vocês fizeram, elas foram entregues? Então vocês vão fazer o seguinte: fizeram a atividade, vão atualizar a página do mural e aí ela vai então mostrar a atividade atualizada. Vai aparecer a atividade e no campo superior direito da atividade vai aparecer o status, devolvida. Então ela foi feita e entregue, vai aparecer devolvida, vai aparecer entregue. Se ela não for entregue, o status fica como atribuída. Qualquer atividade não realizada fica atribuída, tá? Assim que vocês conseguem verificar se a atividade de vocês foi entregue. Essa atividade, na segunda parte da aula, após o intervalo, eu considero, né, a segunda parte mais importante, porque vocês vão fazer essas atividades, vão pensar no conteúdo, vão estudar, vão olhar de novo os slides, né, vão assistir, né, os vídeos da aula de novo, se for o caso, né, vão pesquisar na apostila para dar conta de fazer essa atividade. Então, as atividades são uma parte muito importante do processo de ensino-aprendizagem. Então, sempre repito muito: não chutem atividades, né, só para ficar com a presença, para dizer que entregou, enfim, porque a gente não está fazendo do jeito certo, né, e não está aprendendo. Quando a gente faz atividade, a gente encontra dificuldade, aí a gente vai permanecer aqui ao vivo, né, a gente vai ter a dúvida: professor, tentei fazer, não cheguei na resposta, e a gente vai conversar, né, para tentar entender o que aconteceu e poder fazer a atividade com correção, tá? Pergunta? Professor, o senhor vai corrigir as atividades? As atividades, elas já vão ter a resposta correta para vocês, tá? Então tem um feedback ali,
onde já vai aparecer a correção para vocês. Já programa a atividade com as correções. Depois que vocês fazem, enviam a resposta de vocês, já vai aparecer se acertou, se errou e qual foi, né, o cálculo realizado, tá? Tem que clicar ali em ver a atividade novamente, tá? Mas, se tiver dificuldade de fazer, né, fiz a atividade, mas errei. Aí a gente vai conversar aqui, né, durante a nossa aula ao vivo, né, para tentar aí entender o que fez de errado no cálculo, né, tentar fazer de novo e acertar, tá? Por isso que tem esse intervalo entre uma atividade e outra, né? Por isso que eu espero a maioria fazer a atividade para depois postar a segunda, a terceira, a quarta atividade. Sempre vai ter um período, né, entre uma atividade e outra, né? A gente vai assim até as 22 horas, tá? Respondido? Sim. Vai tipo o Google Formulário? Isso. Cada atividade vai ter um formuláriozinho ali com uma questão para vocês fazerem, tá? Muito bem, gente. Próxima, a barra atividades do Classroom, tá? Essa barra é bem importante, gente, porque ela organiza tudo por tópicos, tá? Então, como a gente falou ali na página mural, ela vai mostrar sempre, né, no topo a mais atual e para baixo vai estar as mais antigas. Na barra atividades, no Classroom, está tudo organizado por tópico. Então, aqui eu peguei o exemplo da disciplina de produção de materiais, né? Mas na disciplina de vocês vai aparecer ali, né? Atividades, aula 1, aula de hoje, né? Dia 24/11, e vai aparecer todas as atividades que eu estiver postando em ordem, né? Aqui na barra atividades. Na barra atividades aparece o tópico da apostila, aparece o tópico do guia do aluno, aparece o tópico do plano de ensino, aparece o tópico lá da apresentação de vocês, né? Apresentação individual, né? Se apresentando. Aparece o tópico do trabalho disciplinar que eu já postei, né? Já está aparecendo ali para vocês. Vai aparecer um tópico ali na barra atividades chamado slides do contrato pedagógico. Vai aparecer um tópico vídeo gravado do contrato pedagógico. Vai aparecer um tópico dos slides das aulas. Vai aparecer um tópico do vídeo gravado de cada aula, tá? Então, tudo organizado por tópicos ali na barra atividades, tá? Então, é interessante acompanhar, né, essa organização ali, tá? Então, a gente quer ver materiais anteriores, né? É interessante olhar pela barra atividades, tá? Então, como eu falei para vocês, vai aparecer diversos tópicos, né? Um deles, que a gente comentou antes, né? É o formulário de chamada, tá? Que é postado ali pelas 9h30, né? Posterior às 9h30, que eu uso para conferir o nome completo de vocês. A chamada é feita, a presença é feita pelo Google Meet, é feita pelo Classroom, então esse formulário de chamada ele não é obrigatório vocês colocarem o nome, né? Mas peço que ponham o nome completo, como ele consta na chamada da escola, porque se eu tiver dúvida, né, sobre o nome que está aqui no formulário do Google Meet, né, e lá nas atividades do Classroom, eu vou conferir nesse formulário de chamadas, tá? Como eu falei para vocês, na barra atividades aparece lá o tópico trabalho disciplinar. Então, quando vocês forem fazer o trabalho disciplinar, cliquem na barra atividades, vão lá e cliquem em trabalho disciplinar, vai aparecer o arquivo do trabalho disciplinar. Cada aluno tem o seu. Vocês vão clicar aqui nesse arquivo, no formato Google Docs, e vão resolver todo o trabalho ali dentro. Então, como eu falei para vocês antes, não precisa ter o Word no computador ou no celular, não precisa fazer download de arquivo, não precisa fazer envio de arquivo, o arquivo já está ali com o nome de vocês. É só vocês acessarem ele e resolverem o trabalho, tá? Claro, não esquecer depois de pronto do trabalho pronto, clicar em enviar, né? Marcar como concluído lá o trabalho para eu poder receber e atribuir a nota de vocês após a correção, tá? Trabalho pode ser feito em dupla? Pode. Pode ser feito em trio? Pode. Quer fazer em grupo? Pode. Mas cada um faz o envio do seu trabalho, porque a nota é individual, tá? Inclusive, né, foi uma sugestão aí, o Ronei já criou, né, o grupo do Whats aí, de alunos da turma, tá? Esse link ele postou aqui no chat, e eu já coloquei também disponível ali no mural do Classroom. Então é interessante que todos da turma, né, acessem esse grupo do Whats aí para vocês poderem formar as duplas, trios ou grupos para estudar, fazer o trabalho juntos, e depois cada um faz a sua entrega, tá? Conforme a gente combinou já. Mostro aqui para vocês agora uma aba que aparece no perfil do professor, tá? Só o perfil do professor é que mostra
essa aba notas aqui no Classroom. Estou mostrando ela para vocês para indicar para vocês como é que aparece, né, a realização das atividades de vocês. Tá? A realização das atividades lá que são propostas no Classroom, aparece lá esse formulário com o nome de vocês e aparece lá cada uma das atividades. Se a atividade que foi proposta, cada uma delas, ela foi feita e foi entregue, devolvida. Quando vocês fazem a atividade, clicam lá em marcar como concluída, vai aparecer que é o nome de vocês, do lado, então, devolvido ao lado de cada atividade que foi feita e que foi entregue. Tá? Se não fez alguma atividade, ela vai ficar pendente, vai passar o prazo, né? Não foi feita na aula, vai ficar pendente, aparece aqui o nome do aluno e o nome, né, e a atividade que não foi feita, né? Foi essa atividade aqui que ficou pendente. Se a atividade foi feita posteriormente àquela aula, né? Ela vai aparecer devolvida, mas com atraso, né? Certo? Então aí é uma forma também de ver a participação de vocês, né? Participaram na aula ao vivo, ficaram conectados, vai aparecer no Google Meet, num formulário. E aqui no Google Classroom também aparece um formulário com o nome de vocês e a devolução das atividades. Repito, essas atividades de aula têm um cunho de ensino-aprendizagem, fazem parte do processo de estudo de vocês. As atividades que valem nota são lá no Moodle, né? Atividade avaliativa 1 e 2. Vale nota o trabalho disciplinar que tem no Classroom e a prova final, né, lá no Moodle também, tá? Todo o restante é participação de aula, né? Na aula ao vivo, realização das atividades, tá? Sempre no início de cada aula, então, vai estar disponível o link do Meet, do Google Meet, que é a nossa aula ao vivo. Às 19 horas vocês acessam, vai estar ali o meu boa noite e o link da aula, e é sempre por ali que vocês acessam, tá? Coloquei aqui um exemplo para poder falar para vocês um detalhe importante. Nós temos uma turma, né? Eu tenho uma turma de matemática financeira, né? Na parte da manhã, terça e quinta. Tenho vocês na parte da noite, terça e quinta, e tenho uma turma no sábado, integral. Tem outros professores com outras turmas também de matemática. Então tem várias turmas de matemática e vários alunos. E vocês participam, né? Às vezes de uma turma, às vezes de outra, né? Então, o que eu recomendo, né? Estou colocando aqui as 3 turmas para vocês verem. Não acessem link de aula por grupo do WhatsApp, porque às vezes tem aluno, né? Que saiu de uma turma, entrou na outra, aí compartilha o link lá, aí o aluno que é de um professor acessa por aquele link, né, o link do Meet, entra numa outra turma e já está perdido, não sabe mais que turma faz parte. Então nunca acessem, né, link da aula ao vivo, né, compartilhado por WhatsApp. O link da aula ao vivo é postado no Classroom, na turma de vocês no Classroom, e é por ali que vocês vão acessar os materiais de aula e que vão acessar a aula ao vivo. Sempre por ali, tá? Nunca por mensagens de terceiros, grupos de WhatsApp, enfim, tá? O grupo de WhatsApp aqui para vocês, né, grupo de alunos, é útil para fazer o trabalho disciplinar, para vocês trocarem informações, né, socializar, se ajudarem ali, tá? Mas aula, né, é pelo Google Meet, né, e o link da aula do Google Meet sempre publicado no Classroom, certo? As dúvidas de aula a gente vai sanar e vai trabalhar ao vivo, né, em cada aula, como se estivesse presencial. Fiquei com uma dúvida, né, de uma atividade. Na próxima aula ao vivo, a primeira coisa, pergunta a sua dúvida e a gente resolve. É muito urgente, não posso esperar até a próxima aula. Pode me mandar um e-mail com a dúvida, tá? Respondo da mesma forma, né, sem problema algum, né? Meu e-mail é o e-mail que vocês receberam, o meu convite, né? luciano.silveira@qi.edu.br, tá? Marcelo conectando agora, boa noite. Nós já estamos aí praticamente no final, né, do contrato pedagógico, então todos aqueles que entraram, né, posterior às 19 horas, recomendo que assistam o contrato pedagógico na íntegra. Nós tratamos diversos pontos importantes aí, avisos importantes, datas, calendário de aula, avaliativas, né? Então recomendo que assistam essa aula, o contrato pedagógico vai ser disponibilizado no Classroom posteriormente, tá? Muito bem, gente, contrato pedagógico, fechou. Nós vamos começar o conteúdo da nossa disciplina. Pergunto para vocês, antes da gente entrar no conteúdo da disciplina, dúvidas, perguntas sobre o funcionamento das nossas aulas, calendário, prova, trabalho disciplinar, atividade avaliativa no Moodle,
Tá? Como é que ficou para vocês? Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta que gostariam de fazer antes da gente começar o conteúdo? Eu não. O Bruno mandou tudo certo no chat, o colega também respondeu ao vivo. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Legal. O Ronei está repostando aí o link do grupo da turma no Whats, né? Para quem entrou depois aí, legal, Ronei, obrigado. Jéssica Greff, é isso? Mandou tudo tranquilo, legal. Muito bem, gente. Então vamos começar o conteúdo da aula de hoje, que é a aula 1, tá? A gente vai trabalhar todo o conteúdo da aula 1 para depois fazer um intervalo de 15 minutos. E aí depois do intervalo de 15 minutos, voltar com atividades no Classroom, tá? Então, hoje, provavelmente, a gente não vai fazer o intervalo no horário, né? Às 20h45, vai um pouquinho além. E aí depois do intervalo a gente vê as atividades, tá? Vamos lá. Vamos começar com a introdução à matemática financeira, então. Antes da introdução à matemática financeira, não posso me esquecer de um detalhe aqui importante, né? Sempre relembrando, eu preciso